Você prefere ser lembrado com aquele chefe que mandava ou como aquele líder que transformou vidas? A diferença entre chefe e um líder educador não é sobre como ele faz, mas sim o impacto que ele deixa. Eu sou Jorge B. Silveira, consultor e mentor de gestão, liderança e estratégia de negócio. E hoje te mostrar como te faz um líder educador e como se transformar em um. Aproveite e se inscreva no nosso canal para que você receba o conteúdo assim que a gente postar aqui. E vamos para o vídeo. Vamos entender o que é um chefe e um líder educador. Bom, vamos lá. Um chefe é aquele que muitas vezes ele manda. Ele manda, faça isso, faça aquilo. E ele pune. Aconteceu alguma coisa, deu errado, ele vai lá e ele pune. Não quero que mais faça dessa maneira, está errado. Não é assim que se faz. Ele gera uma punição. Já um líder educador, ele ensina, ele orienta, ele trabalha com o time, pergunta se está tendo alguma dificuldade. Então, ele orienta você, ele trabalha por orientação, ele atua como orientador. Uma diferença rápida para a gente poder entender, o chefe, e muitas vezes ele fala assim, faça assim. Já o líder educador, ele diz, como nós vamos fazer isso? Veja que tem uma diferença. Ali você já entende como se fala no mandar como chefe e o orientar você para uma atividade que está delegando para você. Agora vamos falar um pouquinho das características do líder educador. Como atua, como é as características desse líder educador. Um dos pontos importantes é a escuta ativa do líder. O líder que trabalha pensando em educar, ele tem uma escuta ativa. Porém, ele também vai orientar e dar essa escuta ativa para aquele que quer ter ouvido. Então, a escuta ativa parte também da pessoa querer. Então, eu preciso estar aberto para isso. Ele sempre atua com essa escuta ativa, eu querer ouvir falar com aquele que deseja ser falado. Essa é uma característica importante do líder educador. Outro ponto importante, a característica importante do líder educador é o exemplo constante. Uma cultura da empresa não é porque tem uma placa de missão, visão e valor da empresa que diz e que tem uma placa escrita, mas ele faz o quê? Mostrando os exemplos que ele tem. Então ele dá um exemplo. Ele é o primeiro que querer fazer as coisas, mostrar uma direção. Então gera essa cultura de querer fazer. Então a pessoa olha para ele e entende, opa, ele é o exemplo. Dessa maneira então que eu preciso seguir. Então, o exemplo para ele é outra coisa importantíssima. A terceira característica que eu falo aqui é a formação de sucessores. O líder educador ele forma sucessores. Por que ele tem que formar líder e sucessor? Porque ele não pode ficar a vida toda ali, nem vai ficar. E outra, ele quer crescer. Então ele precisa sempre pensar quem está vindo lá de baixo, formar pessoas. Por que você precisa formar novos líderes, ocupar até mesmo o seu cargo muitas vezes para ele ter oportunidade, mas também que não dependa dele. Quanto mais ele forma pessoas, mais ele tem facilidade na sua gestão. Quanto mais ele prende, mais ele trava. Então, o líder educador ele quer sempre ter essa característica de querer formar sucessores. E a outra característica importante é uma visão de longo prazo. O líder educador tem uma visão de longo prazo. Por que tem a visão de longo prazo? Porque ele precisa não pensar só no hoje. Ele pensa estrategicamente. O que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, 6 meses e 1 ano? Precisa olhar para frente. Por quê? Porque seja na área dele ou seja da empresa, ele precisa sempre estar antenado para o fora e também para o dentro. Olhar, preparar a equipe, olhar, preparar, melhorar os seus processos, olhar em tecnologias, olhar o que o mercado diz, o que o governo fala. Eu estar habituado a isso, estar atualizado. Então eu olho a curto, médio, mas muitas vezes até a longo prazo. Essa é a visão estratégica de um líder educador. Isso é importantíssimo para os negócios, para o seu departamento, para a área da empresa. Essa visão também de olhar para longo prazo é uma visão que não é resolver problema somente agora. Eu preciso olhar o problema, sim, muitas vezes resolver agora seja uma prioridade, mas eu preciso olhar para que esses problemas não aconteçam novamente. Então eu sempre olho para o futuro. Então eu trabalho sempre atuando em querer resolver o problema. E como se transformar nesse líder educador. Vou falar para vocês pontos importantes para vocês poderem atuar, fazer uma revisão e poder desenvolver melhor a sua gestão e liderança pensando em ser um líder educador. Um ponto importantíssimo é pensar em revisar sua mentalidade. O que é revisar sua mentalidade? O que você está pensando na sua mente hoje? O que você olha hoje? Qual o desenvolvimento que você tem hoje que você precisa desenvolver mais? Hoje, fazer um diagnóstico, olhar para às vezes fazer uma conversa com seus gestores, olhar um par que você tem, se você é um gestor de uma empresa, o que ele acha de você. Começar a olhar essa mentalidade que você tem hoje, que você está fazendo, e revisar ela, fazer um planinho bom. Tem coisas que eu estou fazendo que não está legal. Então, reviso. Essa mudança de mentalidade precisa partir de você. Você precisa entender que a visão da mentalidade começa por mim. Eu faço um planinho e quero mudar isso. Então, eu preciso trabalhar esse plano e querer mudar. A mudança de mentalidade precisa partir de você. Outro ponto importante é você criar um ritual de ensino. O que é criar um ritual de ensino? Isso é individual, é 1 a 1. Eu olho para as pessoas que eu penso, por exemplo, que vai ser os próximos sucessores da empresa, pessoas que podem ter uma característica de ser um bom líder, um bom gestor, ou assumir até mesmo uma função da empresa. Eu olho para aquela pessoa e vejo os pontos importantes que a gente precisa desenvolver nela, melhorar.
algumas coisas que você enxerga que ele tem um potencial, mas ainda ele não sabe. Então isso é um a um. Você olha para essas pessoas, faz um plano, se você tem um RH na empresa ou você mesmo no individual, traz um treinamento para você desenvolver essa pessoa. Então esse olhar crítico, esse um a um, ela é importantíssimo. Uma outra coisa importante é você olhar nas reuniões que você faz hoje, sempre tem um aprendizado. Você está olhando para a equipe que você tem hoje, uma reunião que faz, ali você vai vendo que aquilo que está dando certo, aquilo não está dando certo. Isso é uma coisa pequena, mas que você consegue ali ter grandes ensinamentos. Então, olha para a rotina como é feita as reuniões de resultados, reuniões com os gestores, se ali você tira lições aprendidas. Sempre tem. Esse é um ponto importante, você sempre olhar para isso também. Ali gera sempre aprendizado. Uma outra coisa importante é o feedback de forma intensiva. Como esse feedback intensivo? Você veja que é uma continuação. Lá quando você desenvolver esse um a um com as pessoas, o feedback de forma intensa, você faz uma coisa forte, uma coisa que você vai desenvolver pessoas. Então, você olha essa intensividade, você atua em pontos importantes que ali as pessoas vão entendendo que você está desenvolvendo ela. Essa maneira de você dar esse feedback e sendo explorada, você consegue desenvolver sempre mais pessoas, gerar autonomia com eles. Autonomia você trabalha aos poucos. Não é do dia para a noite que gera autonomia, tem que ser conquistado. E aí, por fim, a sua atualização contínua. O líder, o gestor, que trabalha educando, ele precisa sempre estar buscando coisas, olhar para o lado fora, o que está tendo no mercado, tecnologias, inovação, na minha área da empresa. Eu preciso estar antenado como líder, o que vem, o que as gerações estão pretendendo por aí, o que o mercado está nos falando. Então, essa formação contínua é a chave da questão de um bom líder, um líder educador. Empresas que prosperam têm líderes que ensinam. Se você quer deixar um legado, realmente, daquele que passou e realmente ensinou a gente, mude agora e seja um líder educador. Se esse vídeo te provocou, compartilhe com alguém. Não esqueça de inscrever no nosso canal para que esse vídeo chegue para você, para mais pessoas que precisam ter essa formação do líder educador.